É aí galera, hoje vamos falar sobre uma espécie de caramujos muito queridos e odiados. Deixa o like e se inscreva, vamos começar. Caramujos Fisa. São pequenos caramujos de água doce, bastante comuns, geralmente encontrados como invasores indesejados em aquários, introduzidos inadvertidamente junto com plantas ornamentais. Bastante prolíficos, quando há alimento disponível formam grandes populações, sendo consideradas pragas pela maioria dos aquaristas. Entretanto, na maioria das vezes estas explosões populacionais são decorrentes de um excesso de alimentação, ou seja, é muito mais culpa do aquarista do que do caramujo em si. Pertencem à família Physidae, com cerca de 80 espécies de distribuição mundial. Seu nome vem do grego physa, que significa bexiga, bolha ou bolsa, uma alusão ao formato da sua concha. Por este motivo são chamados em inglês de bladder snails. São encontrados em todos os continentes, exceto a Antártida. São menos cosmopolitas do que outras famílias de gastrópodes límnicos, mas têm um grau de adaptabilidade maior, sendo encontrados em maiores altitudes, e tanto em locais tropicais quanto de clima frio. Ocorre inclusive em ambientes boreais, como pequenas lagoas da Sibéria e Canadá. Não habita águas negras ricas em tanino, como os rios da bacia amazônica. Assim como as demais famílias de caramujos dulcicolas, sua taxonomia é bastante confusa e controversa. Muitas classificações antigas se baseavam somente em detalhes das suas conchas, levando a muitos erros de identificação. Existem artigos de revisão recentes que propõem uma nova classificação baseada na anatomia dos órgãos reprodutores, em especial o pênis, Taylor, 2003, e DNA mitocondrial, Wettington e Lydiard, 2007. Embora criteriosa, estas novas classificações ainda não são totalmente aceitas. Desta forma tentaremos utilizar aqui uma classificação mista. São caramujos de espiralização sinistra, o que significa que quando vistos por baixo, por exemplo, quando caminham no vidro do aquário, com a ponta da concha para baixo, a abertura se localiza do nosso lado direito. Tem o pé com a borda posterior pontuda, tentáculos longos e delgados. Estes detalhes permitem uma diferenciação fácil dos caramujos Lemnaia, com os quais são muito confundidos. Outro caramujo que pode ser confundido com o Physa é Plesiophisa. Duas espécies brasileiras, Padre Dolichomastix com 7 mm e Padre Guadeloupensis de 4 mm. Geralmente a distinção é fácil, pelo formato da concha, e menor tamanho. Semelhante aos Ramshorn e Lemnaia, são caramujos pulmonados, necessitando retornar à superfície de tempos em tempos para respirar ar. Possuem uma cavidade pulmonar revestida de manto ricamente vascularizada na porção direita do seu corpo, que utilizam para trocas gasosas. Por este motivo, sobrevivem em águas estagnadas e pobres em oxigênio. Acredita-se que sejam caramujos terrestres que tenham migrado de volta para a água, num processo evolutivo similar aos golfinhos e baleias. Como os demais pulmonados, não possuem o périclo. Estes caramujos têm duas formas de irem até a superfície. A primeira é escalando a alguma planta ou outro objeto submerso. Outra forma é o chamado spinning, onde o caramujo libera na água um filete de muco, que percorre a coluna de água até se fixar no filme superficial, pela tensão. Daí o caramujo escala este filete invisível, parecendo caminhar a meia água. O termo spinning vem do nome de uma técnica de pesca, onde uma isca rotativa é usada, que é lançada e tracionada, da mesma forma que o muco do caramujo. São comuns também em lagoas temporárias, possuem capacidade de estivação, saindo da água e fechando a concha com uma membrana de muco, epifragma. Geralmente são os primeiros caramujos invasores a surgirem em aquários em ciclagem, antes de ramjorens, lemneias e outras espécies. As duas espécies brasileiras de Physa, Padre acuta, menor, acima, e São marmorata, maior, abaixo. Em aquários são pacíficos e aliados, caso venha junto com seu aquário, mesmo depois de todos os benefícios que ele proponha, você quiser removê-los, tenho algumas dicas. A primeira é deixar o pH do aquário mais ácido. Eles não suportam o pH ácido. Ou dica é comprar mocinhos que se alimentam deles e DPS filhotes,
Não solte eles na natureza. Isso é crime por se tratar de espécies invasoras. Coloquei fio de cobre no aquário. Se tiver amplo áreas, elas seriam afetadas.